E aí, Goodfellas, tudo beleza? Galera, no vídeo de hoje, meus amigos investidores, eu vou falar sobre um tema que eu não vi ninguém no YouTube falando. Como que você se prepara para a sua primeira reunião de investidores? Se você começou a investir de verdade e você é sócio de uma empresa, você vai ser convidado para participar de uma reunião. Nessa reunião, a empresa vai mostrar os resultados, as projeções futuras, vai até analisar o negócio para você. Então, como que você deve participar, como que você deve se comportar na sua primeira reunião? Você está iniciando no mundo dos investimentos e chegou o dia da sua reunião. Então, vamos usar essas dicas que vão te ajudar bastante. Então, já se inscreve no canal e deixa o like. Primeiramente, o que são essas reuniões e o que acontece nela? Essas reuniões é um evento online, geralmente, onde a empresa vai apresentar os resultados. Então, uma reunião de divulgação de resultados. Por quê? Meu amigo, se você é um sócio, um investidor da empresa, ela tem que prestar contas para você das operações, das dívidas, do lucro, do que está acontecendo, da expectativa de mercado e outras informações relevantes do negócio. Então, todas essas informações são apresentadas nessa reunião de investidores. Então, como que acontece a reunião? A reunião acontece em um ambiente online. Cada empresa vai diferir na forma que essa reunião vai ser feita e na plataforma que vai utilizar. Tem empresas que utilizam o YouTube, elas abrem uma live restrita para os investidores no YouTube, onde elas fazem a reunião. Tem empresas que usam o Zoom e tem empresas que usam uma própria plataforma interna, onde elas fazem a reunião. Então, essa reunião acontece no ambiente online e ela serve para a empresa mostrar para o sócio, para os investidores, o que está acontecendo, né? Para onde o dinheiro dele está indo. Então, é basicamente uma reunião de divulgação de resultados. Geralmente, nessas reuniões, é divulgado o resultado do primeiro semestre ou do primeiro trimestre. Então, o último semestre, o último trimestre é apresentado. O que acontece nessas reuniões? Então, essas reuniões vai ser uma conversa mesmo com os diretores da companhia, da empresa, o pessoal de relação com investidores prepara o material, tem análise de gráficos, tem relatórios para serem lidos, eles vão passar dados, vão passar tabelas, então é uma reunião de divulgação. Os gestores da empresa, os diretores, o pessoal de relação com investidores vão lá e vão apresentar o negócio, as operações, o que está acontecendo e os fatos importantes da empresa. Quem vai estar nessa reunião? Geralmente o pessoal da banca diretora da empresa, da companhia, o presidente e um representante ou responsável pela relação com os investidores. Então, eles que vão passar as informações, vão ler os gráficos, vão mostrar as tabelas e vão mostrar o desenvolvimento que aconteceu no período em que a reunião vai apresentar os resultados da companhia. Agora vamos entrar no como que você consegue participar da reunião. Como que a empresa te convida? Então, primeiramente, se atente, muita atenção ao seu perfil de investidor. Você tem ações daquela empresa, daquela companhia, e você realmente é um investidor, você pretende ficar com essas ações porque você acredita no potencial desse negócio gerar lucro, retorno para você? Então, se o seu perfil é realmente ficar com as ações, se tornar um sócio da companhia e ter interesse pelos negócios, aí você deve sim participar da reunião. Mas se você só comprou na baixa para vender na alta, ou não gosta da companhia, comprou errado, ou não tem interesse no negócio, nas operações, aí você não deve ir para a reunião de investidores, tá? Então, primeiramente, o seu perfil. Você é realmente um sócio? Então, sim, você deve ir para a reunião. Agora, como é que você faz para ir para a reunião? Como que esse convite chega até você? Então, primeiramente, você vai no site da empresa em relações com investidores. É lá onde a empresa tem todos os dados e todas as informações que o investidor deve saber. Lá no site de relações dos investidores da empresa, você deve ir lá e clicar em cadastro. Daí você vai cadastrar os seus dados, nome, todas as suas informações pessoais, o seu e-mail, colocar uma senha lá para você receber informativos da empresa. Então, quando a empresa tiver um fato importante para ser comunicado aos investidores, tiver um relatório, né, tiver algum convite de uma reunião, eles vão te mandar por e-mail. Então, a maioria das empresas funciona assim. Você vai no RI da empresa, se cadastra como investidor, você clica lá na opção sócio, investidor, se cadastra, seu nome, coloca seu e-mail e a partir daí você vai ser informado. Então, basicamente é assim. Quando acontece de você fazer o seu cadastro no relação de investidores na empresa, quando houver uma reunião de divulgação de resultados, eles vão enviar um e-mail com um link. Daí nesse e-mail você vai clicar no link
e vai cadastrar um convite. Eles vão te convidar, você clica lá, você cadastra o seu nome, o seu e-mail, todas as suas informações pessoais e beleza, lá eles marcam o horário da reunião e a data. Daí é só você aguardar. Então naquele link, aquele link que você clicou vai te encaminhar para uma plataforma, um ambiente online, onde vai estar carregando a reunião. Então depois que você já fez o cadastro, clicou no link, você só vai esperar a reunião começar. Você precisa se preocupar, falar assim, não, você anotar a data da reunião. Não precisa, por quê? No dia da reunião, mais ou menos 1 hora antes, as empresas costumam avisar através de um lembrete. Então você vai receber um lembrete falando da reunião. Daqui a 1 hora começa a reunião e aquele linkzinho que você clica no lembrete já vai te mandar para a plataforma, seja o YouTube, o Zoom ou qualquer outra plataforma online que a reunião será transmitida. Então você clica lá e fica aguardando a reunião começar. Agora vamos falar sobre o que é importante você ter, né, as bases de conhecimento para a reunião fazer sentido, para você tirar proveito da reunião e como você deve se comportar na reunião. Primeiramente, essas reuniões acontecem em um ambiente controlado, numa plataforma online controlada pelo RI da empresa, pelas relações com investidores da empresa. Então, normalmente, quando você entra, o seu microfone já chega desligado e a sua câmera também já chega desligada e você não deve ligar o microfone e você não deve ligar a câmera. Na verdade, você deve até checar se está tudo desligado. Se está tudo desligado, perfeito, porque nessa reunião você vai... O seu proceder, né, você vai estar no ambiente lá como ouvinte. Então você não vai participar da reunião, você não vai apresentar nada, então você vai ser um ouvinte. Eles vão prestar contas para você, investidor, tá? Então o show é deles. Você só tem que entender do que eles estão falando, beleza? Então você chegou na reunião, clicou no link lá, sua câmera está desligada, seu microfone está desligado. E aí, o que você deve fazer? Primeiramente, é importante você ter uma base de conhecimentos para você entender o que eles estão falando. Porque você tem que tirar proveito e entender como é que está o rumo da empresa, para saber se você vai continuar sócio, vai aumentar a sua posição, vai diminuir a sua posição, vai deixar de ser sócio, vai parar de dar dinheiro para eles. Então, para você tomar essas decisões, o que é necessário você fazer? Você vai ter que ter um mínimo de conhecimento de uma análise fundamentalista. Saber o que é um dividendo, saber o que é uma EBITDA da empresa, o nível de dívida, o PL da empresa, sabe? Você tem que saber esses pequenos indicadores fundamentalistas, porque eles vão ser apresentados, eles vão ser falados na reunião. Então a reunião vai falar qual que é a projeção de lucro, quanto que a empresa tem de dívida, como é que está o ROI da empresa, como é que ela gera lucro, os dividendos. Então, assim, você tem que entender essas pequenas siglas, né? Esses pequenos indicadores fundamentalistas. Também é importante você entender a operação da empresa. O que ela compra? O que ela vende? Né? Quem são os gestores da empresa? Quem está lá representando? Quem é aquele fulaninho que está falando para você? Então, saiba quem são essas pessoas antes da reunião, entre no Instagram delas, entre no site de RI da empresa e olhe quem é a banca gestora, né, os administradores da empresa, para você se familiarizar com eles. Tá? Então, você conhecendo um pouquinho de uma análise fundamentalista, só o que é os indicadores, e sabendo a operação da empresa, o que ela faz, o que ela compra, o que ela vende, você já vai se inteirar da reunião, você vai conseguir tirar proveito. Essas informações que vão passar vão fazer sentido para sua tomada de decisão. Porque as reuniões de investidores servem para isso, para te ajudar a tomar decisão se você continua investindo ou se você para. Então, o que você vai fazer com o seu dinheiro e com os seus investimentos, tá? É importante falar que os relatórios que são lidos e apresentados nas reuniões, eles são confiáveis sim, eles são feitos através de analistas de relações de investidores, são profissionais que eles não vão mentir, pelo menos não deveriam mentir, na apresentação dos resultados e de todas as informações do cenário econômico, comercial e também de publicidade da empresa. Então, normalmente, essas reuniões são importantes para você entender os rumos da companhia, né? Não só ficar vendo aquele ticket com um número, um códigozinho numérico que fica vermelho e fica verde na bolsa de valores lá no home broker. Então é bom você ver como um negócio, como uma empresa de verdade. Agora uma dica muito importante. Fique calado durante a reunião de investidores. Vai chegar um momento na reunião em que o relação de investidores, o representante da empresa com a gente, com os investidores, vai deixar um espaço aberto para perguntas, onde os investidores podem interagir, fazer pergunta,
cobrar alguma coisa. É o momento do investidor ele interagir lá. Por que eu falo para você ficar calado? Não fazer nenhuma pergunta, pelo menos na sua primeira reunião de investidor. Porque todas as informações apresentadas na reunião, se você sabe o mínimo de uma análise fundamentalista e entende o operacional da empresa, todas as informações passadas são extremamente claras e são passadas em uma linguagem simples, mais técnica, tá? É uma linguagem do mundo dos investidores, só que é uma linguagem simples, né? Não tem nada de obscuro, é tudo muito claro, tá? Eles vão falar, o lucro é esse, o período é esse, a venda foi essa, o valor foi esse, X é fato, é número. Então, se você tem um mínimo de compreensão de uma análise fundamentalista e entende o que a empresa está fazendo, e mais importante ainda, entende o cenário que aquela empresa está inserida, porque tem fatores externos que alteram o valor da empresa, o valor do patrimônio, o valor da dívida. Então, se você tem uma noção básica desses três tripés, né? Da análise fundamentalista da empresa, da operação, o que a empresa faz, e também do cenário que a empresa está, as informações são tão claras e tão simples que não é necessário você fazer pergunta, porque a mesma informação ela é repetida várias vezes durante a reunião. Então, o cara da introdução da reunião falou da dívida, daí o diretor, o presidente vai falar também da dívida, e o cara que vai falar sobre análise de mercado vai falar da dívida, vai falar do lucro, então a informação é repetida muitas vezes. Então, não é necessário você interromper a reunião para fazer perguntas, para você interagir. Agora, outro motivo que eu acho que você não deve interagir, participar da reunião de investidores, assim, fazer pergunta. Por quê? Porque eu acredito que você deve apenas dar a sua voz, a sua opinião, num ambiente em que ela é levada em conta. Você não deve falar sozinho, sabe? Se você tem algo a dizer, que seja algo importante, relevante, que seja algo necessário e que seja para levar em conta. Você não vai falar para ninguém ouvir ou falar uma coisa só para reafirmar algo que já foi dito. Ou para fazer uma pergunta que já foi respondida anteriormente no relatório ou no gráfico anterior. Então, às vezes, o investidor ele levanta a mãozinha lá e ele faz uma pergunta que acabou, está no gráfico, está na análise, na frente do dado. E ele pergunta a mesma coisa que está exibida na tela, na cara dele. Então, isso não é legal. Então, eu acredito que você só deve fazer perguntas ou interferir na reunião quando a sua posição acionária te possibilita ter um poder deliberativo, um poder de tomada de decisão. Então, se a sua posição acionária, se o seu nível de sócio da empresa não permite você ter uma voz ativa dentro da empresa para participar de assembleia, participar de votação, ou ter um poder deliberativo de você tomar decisão, você ter voto, você ter voz dentro da empresa, então você não deve. Se a sua posição acionária, o seu nível de investimento na empresa não permite essas coisas, para que você vai abrir a boca? Para que você vai falar se você não tem poder decisório? Se a sua vozinha lá, ela não vai ajudar a mudar os rumos da empresa? Não. Então, eu acho que a reunião de investidor não é o momento para isso, para tirar dúvida. Qual que é o ROI da empresa? Por que não muda isso? Eu acho que não é o momento, porque os dados são muito bem passados. E os investidores veteranos, que têm uma posição muito grande, eles acabam sempre perguntando o que a gente gostaria de perguntar. Então, na sua primeira reunião, não é necessário você abrir a boca, tá? É um desperdício. Você dá a sua opinião, você dá a sua voz em um ambiente que ela não é ouvida, não é levada em consideração. Então, eu acho que a gente deve dar a nossa voz e opinião quando pedem e quando você tem o poder de deliberação. Você consegue realmente mudar algo ou tomar uma decisão, ter poder de voto. Aí sim você deve participar. Se ainda não está nesse nível, não. Mas daí, você assistiu a reunião e uma informação não ficou clara. Ou você acha que a relação com o investidor fez algo assim que deixou a desejar. Então a informação não está clara. O que você deve fazer? Depois que a reunião acaba, vai no site de relação com o investidor e faz uma ocorrência. Manda um e-mail, manda um recado, explica, seja exatamente muito claro. Sempre que você for tirar uma dúvida, levantar uma questão ou pedir informação para o relação de investimentos de investidores da empresa, o RI, tente ser o mais claro e o mais objetivo possível, tá? E se identifique, obviamente. Então, essas são as dicas para você, investidor, na sua primeira reunião de investimentos. Espero que tenha sido de proveito esse vídeo. Já deixa o like e se inscreve no canal. E daqui tem muito mais conteúdo como esse. Não pense, não faça, apenas seja.